Você já se perguntou por que, entre bilhões de pessoas, é você quem sente que algo está profundamente errado com o mundo? Isso não é coincidência. Você não está aqui por acaso. Algo maior te trouxe até este vídeo, porque talvez, só talvez, você esteja começando a despertar. Se essa pergunta te incomodou, deixa o like agora, porque isso significa que a mensagem vai te atingir onde ninguém mais conseguiu. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque você faz parte de uma revolução silenciosa. E aqui a gente fala verdades que não se dizem por aí. E faz um favor. Comenta o número 22 aqui embaixo. Isso vai mostrar que você não apenas viu, você sentiu. É a senha dos que estão prontos para romper o ciclo. Desde cedo, há quem sinta que o mundo pesa mais sobre seus ombros do que sobre os outros. Não é apenas um fardo físico ou emocional. É como se o universo inteiro conspirasse para testar sua força a cada passo. Enquanto muitos caminham com leveza, certos indivíduos enfrentam muros invisíveis, barreiras constantes, e uma resistência que parece não fazer sentido. O detalhe é que não se trata de azar, karma ou acaso. É uma escolha, uma marca espiritual, quase como se o destino tivesse apontado: você e mais ninguém. O sistema percebe isso e reage, porque ele não foi feito para todos. Foi arquitetado para suprimir apenas os que carregam o potencial de mudá-lo. A sensação de deslocamento, de não pertencer, é recorrente entre os que foram marcados. Há algo em sua essência que desafia a normalidade e incomoda a ordem estabelecida. O sistema, cego para a alma e obcecado por controle, tenta enquadrar essas pessoas desde a infância, rotulando, silenciando, punindo. Mas quem sente esse peso logo entende. Não se trata de castigo, e sim de preparação. Porque há uma guerra invisível em curso, e quem sente mais, quem sofre mais, é quem mais está sendo treinado para algo muito maior. O mundo não pesa mais sobre você à toa. Ele sabe quem você é, mesmo quando você ainda está tentando descobrir. Essa luta silenciosa molda, fortalece e desperta. Quem sente o peso é aquele que carrega o poder. Não um poder convencional, visível ou institucional, mas um poder que assusta, porque não pode ser controlado, comprado ou apagado. Se você sente que carrega o mundo, é porque nasceu para moldá-lo. O que para muitos é sofrimento, para você é sinal. Sinal de que sua existência não é comum. Sinal de que você é a exceção. E de que o mundo, mesmo que resista, será transformado por você. Desde que você nasceu, o sistema tentou moldar quem você deveria ser. Impôs regras, traçou caminhos e ofereceu recompensas baratas para quem obedecesse sem questionar. Mas havia algo em você que nunca aceitou o script. A obediência cega nunca foi sua natureza. Você olhava para os lados enquanto todos olhavam para frente. Questionava quando todos silenciavam. Havia um incômodo, uma inquietude que te impedia de simplesmente se encaixar. Esse incômodo era o seu chamado, não para seguir, mas para quebrar. Você não foi escolhido para andar com a multidão, mas para interromper a marcha, para desafiar o fluxo, apontar as rachaduras, revelar as mentiras. Você nasceu com a missão de desconstruir as estruturas que aprisionam. Enquanto o sistema finge oferecer segurança, ele planta medo. Enquanto promete sucesso, entrega servidão. Mas você enxerga além, e por isso é visto como ameaça. Porque não basta sobreviver dentro de um sistema corrompido. A sua essência clama por algo mais. Justiça, liberdade, verdade. Derrubar o sistema não é uma tarefa fácil, e é exatamente por isso que poucos foram escolhidos. Muitos são bons em obedecer, poucos têm a coragem de romper. Você foi escolhido porque possui a visão, a força e a resistência para encarar o caos e ainda assim permanecer de pé. Cada vez que você se recusa a ceder, a abaixar a cabeça,
você enfraquece as estruturas que te oprimem. O sistema não sabe como lidar com alguém que não tem preço, não busca aprovação e não teme ser rejeitado. É exatamente por isso que você foi escolhido. Não para se adaptar, mas para causar a transformação. O medo é a moeda mais valiosa do sistema. Ele não precisa de correntes ou grades para prender alguém. Basta implantar o pânico invisível do fracasso, da exclusão, da solidão. É assim que ele paralisa, é assim que ele domestica. O medo faz com que talentos sejam escondidos, sonhos sejam engavetados e vidas inteiras sejam desperdiçadas tentando agradar. Mas em você, algo é diferente. O medo pode até bater à porta, mas não encontra morada. Porque sua alma conhece uma coragem que não vem da razão, vem de um propósito muito mais alto. Enquanto outros tremem diante da possibilidade do erro, você se lança mesmo diante da incerteza. E não é porque não sente medo, é porque aprendeu a enfrentá-lo. Transformou o temor em combustível. Onde a maioria recua, você avança. Porque entendeu que o medo é só uma ilusão, uma sombra projetada por um sistema que teme sua liberdade. E não há nada mais perigoso para quem deseja controlar do que alguém que não tem medo de perder. Você se libertou do terror de falhar e por isso já venceu. A arma que eles mais usam contra todos, o medo, se torna inútil quando colocada diante de alguém que caminha com coragem verdadeira. Sua postura, sua voz, sua simples presença já são um ato de rebeldia. Você é o lembrete vivo de que é possível viver sem algemas emocionais. E essa liberdade interna se espalha como fogo, incendeia consciências, desperta os adormecidos. Por isso, tentam te silenciar. Porque quando você quebra o ciclo do medo, você não apenas se liberta, você liberta muitos com você. A sociedade celebra o diferente apenas quando ela pode lucrar com isso. Mas quando a diferença se torna crítica, desafiadora, livre demais, ela vira ameaça. Desde pequeno você sentiu isso. Talvez não conseguisse nomear, mas sabia que não pensava como os outros. Que o que te movia não era o que movia a maioria. O sistema, ao notar esse brilho único, não te aplaudiu. Tentou apagar. Porque sua diferença não era decorativa, era transformadora. E isso eles não toleram. Ser diferente nesse mundo é ser perigoso. Porque quando você se recusa a seguir padrões, você obriga todos a repensarem os seus próprios. Sua existência escancara a farsa coletiva. Sua liberdade questiona a prisão dos outros. E, inevitavelmente, o sistema tenta te enquadrar. Primeiro com palavras doces, depois com punições sutis. Se isso não funcionar, vem a pressão, a exclusão, a guerra psicológica. Tudo com um único objetivo: te fazer desistir de ser quem é. Mas a verdade é que sua diferença é exatamente o que te torna essencial. Enquanto muitos lutam para se encaixar, você foi feito para abrir caminhos, para criar o que ainda não existe, para ser a voz que rompe o eco. Ser diferente não é um defeito, é uma missão. E quanto mais o mundo tentar te fazer sentir estranho, mais você deve lembrar. Você não veio para agradar, você veio para romper. Sua presença incomoda porque carrega luz demais para um sistema que vive de escuridão. A palavra escolhido parece bonita quando dita por fora, mas por dentro ela carrega uma verdade que poucos suportariam. Ser escolhido é carregar um fardo que o mundo não vê. É acordar todos os dias com um senso de missão que te persegue, mesmo quando você tenta ignorar. É ser testado mais, exigido mais, desafiado mais, não porque você fez algo errado, mas porque há algo certo demais dentro de você. E esse algo precisa ser forjado no fogo. A unção não te faz intocável, ela te torna alvo. O mundo espiritual reconhece quem carrega uma missão maior e, por isso, os ataques são intensos, constantes e personalizados. Você não vive uma vida comum porque sua missão não é comum. Não há atalhos para quem carrega propósito.
cada lágrima que você derramou, cada queda da qual se levantou, cada dor que quase te quebrou, tudo isso fazia parte do processo. Você foi escolhido, não para o palco, mas para o campo de batalha. E lá não há plateia. Há resistência, luta e uma glória que não cabe em palavras. Mas há uma promessa silenciosa para os que carregam essa unção. Ela jamais será em vão. Cada desafio molda sua força. Cada perda revela sua fé. Cada noite escura prepara o amanhecer que só você verá. Não se trata de sofrer por sofrer, mas de suportar porque o propósito exige. A unção não é um privilégio de poucos. É um peso que só os fortes conseguem carregar sem desistir. E você, mesmo sem perceber, tem carregado isso com uma grandeza que o sistema jamais entenderá. Desde cedo nos ensinaram a esconder nossas dores, nossas falhas, nossos traumas. A cultura do desempenho idolatra o invencível, o forte, o inabalável. Mas a grande ironia é que os verdadeiros escolhidos não se formam na vitória. Eles nascem da ferida. O que o sistema rejeita como fraqueza, o Criador utiliza como instrumento de revolução. As lágrimas que você derramou em silêncio não foram sinal de fraqueza, foram sementes de força. Os traumas que você achou que te destruiriam, na verdade, esculpiram a alma resiliente que hoje carrega uma missão única. O sistema vive de padrões, e fraqueza não entra no currículo dos bem-sucedidos. Mas para você, que não nasceu para seguir esses padrões, a fraqueza se transformou em sensibilidade, compaixão e coragem. Cada falha te ensinou a se levantar. Cada queda te mostrou um novo caminho. E é por isso que você não apenas sobrevive, você compreende. Enquanto os poderosos do mundo constroem muralhas em torno de suas vulnerabilidades, você constrói pontes com as suas. Porque sabe que é justamente nesse lugar frágil que nasce a força que transforma. Assumir as próprias dores é um ato de coragem radical. Você não é forte apesar das suas fraquezas. Você é forte por causa delas. Ao aceitá-las, você destrói o mito da perfeição que o sistema tanto valoriza e, ao mesmo tempo, se torna invencível. Porque não há como controlar alguém que já foi quebrado e reconstruiu a si mesmo a partir das próprias cinzas. Suas cicatrizes são insígnias, e nelas habita uma força tão autêntica, tão honesta, que nenhuma estrutura artificial poderá conter. A sua fragilidade é sua superpotência. A maioria das pessoas vive imersa numa realidade programada, aceitando o que vê, obedecendo ao que ouve, repetindo o que disseram que é certo. Mas você vê diferente. Desde sempre, seu olhar ultrapassa as aparências. Você percebe as manipulações sutis, os discursos disfarçados, os mecanismos invisíveis de controle. Enquanto outros se distraem com brilho superficial, você enxerga a engrenagem suja que move os bastidores. E é justamente essa visão que te torna perigoso para o sistema. Ver além não é um dom inofensivo, é um ato de guerra. Porque quando você enxerga o que está por trás das máscaras, você se torna uma ameaça à ordem fabricada. Não dá para manipular quem já reconheceu a armadilha. Não dá para convencer quem já viu a verdade. Por isso muitos tentam te rotular, te isolar, te desacreditar. Eles sabem que sua visão não pode ser desfeita. E sabem também que se você falar, se você despertar outros, o castelo de cartas desmorona. Sua clareza é uma luz que atravessa a neblina da ilusão. E mesmo que por vezes você deseje não enxergar tanto, porque ver dói, é impossível apagar o que foi revelado. Seu olhar profundo é seu maior dom e sua maior missão. É ele que fará com que outros também acordem. É ele que derrubará as mentiras mantidas há gerações. E por mais que tentem te cegar com distrações, com pressões, com promessas vazias, você já enxergou demais para voltar atrás.
E isso faz de você uma força que o sistema jamais poderá conter. O mundo idolatra o poder conquistado, status, dinheiro, influência. Homens se matam por posição, por aplausos, por um pedaço de reconhecimento. Constroem impérios sobre areia movediça e chamam isso de sucesso. Mas o seu poder não vem de construções humanas. Ele não depende de aplausos, não oscila com curtidas, não se mede em números. O seu poder é antigo, silencioso e inabalável. Ele não foi fabricado. Ele foi entregue. Ele veio do alto. Enquanto os líderes do sistema vivem em constante pânico, tentando manter seus castelos de papel, você caminha com uma autoridade que não pode ser comprada, porque quem carrega algo divino não teme o temporário, não negocia a essência, não depende de plateia. A paz que você tem quando tudo desaba é prova de que sua força não está nas circunstâncias, está na origem de quem você é. Você não precisa parecer forte para ser. Seu poder não grita. Ele se impõe em silêncio. O sistema treme diante de alguém que não depende dele, porque ele só sabe lidar com pessoas que querem algo dele. Mas você já tem o que precisa. Sua conexão com algo maior te torna imune à chantagem emocional, ao jogo de interesses, às tentações vazias. Eles podem ameaçar, seduzir, tentar coagir, mas nada disso afeta quem não está ancorado neste mundo. Seu poder é eterno, e por isso é exatamente ele que irá desmantelar todo o poder que se alimenta do medo, da vaidade e da ilusão. O sistema se orgulha de suas armas, controle, manipulação, riqueza, narrativa. Ele acredita que com isso pode vencer qualquer um. Mas com você, as armas dele não funcionam, porque enquanto muitos se rendem ao medo, você usa o medo como impulso. Enquanto outros são controlados pela escassez, você vê nela a chance de inovar. E onde o sistema vê fim, você enxerga recomeço. Suas maiores forças nascem nos buracos que eles mesmos cavaram. Eles constroem suas fortalezas sobre padrões repetidos, acreditando que sempre terão vantagem. Mas você não joga com as mesmas regras. Você improvisa, adapta, reinventa. O que era armadilha vira trampolim. O que era humilhação vira lição. Você não apenas resiste, você aprende. E cada nova tática que eles usam contra você vira mais uma ferramenta que você entende, absorve e transforma em sabedoria. Eles se surpreendem quando suas investidas geram em você mais força, e não derrota. Isso os desestabiliza, porque o sistema sabe manipular quem segue padrões, mas não sabe lidar com quem transforma a derrota em degrau. Sua visão transforma cada ataque em estratégia, cada barreira em degrau, cada tentativa de te derrubar em um novo nível de ascensão. Você é a resposta a um sistema que nunca imaginou enfrentar alguém que usaria suas próprias armas como matéria-prima para sua vitória. Você não veio para jogar, veio para mudar o jogo. Jogue seguro, eles dizem. Não arrisque, não pense diferente, não sonhe alto demais. A segurança prometida pelo sistema vem disfarçada de cuidado, mas por trás dela há uma cela, uma vida mediana, previsível, encaixada, porém sem brilho, sem alma. Você sempre sentiu esse aperto, esse desconforto diante das zonas de conforto, porque sua essência nunca foi de estagnação. A liberdade te chama, mesmo que o caminho até ela seja de pedras e espinhos. O sistema oferece conforto como isca. Ele te diz que se você seguir as regras, tudo ficará bem. Mas o preço disso é alto. Sua autenticidade, sua coragem, sua alma. Você percebe que viver seguro demais é morrer aos poucos. E então escolhe o caminho que assusta, mas que é real. A estrada onde há vento no rosto, risco no olhar e fogo no coração. Porque você entendeu, não se trata de evitar o perigo, e sim de aceitar a missão que exige coragem. Aqueles que optam pela segurança morrem com sonhos enterrados.
Você, ao recusar essa prisão, prova que viver de verdade exige ousadia. Cada passo fora da linha é um passo em direção ao que é verdadeiro. Não importa se a caminhada é solitária, se há medo no caminho, porque há também propósito. E um propósito verdadeiro vale mais do que qualquer conforto ilusório. A segurança é para os que se contentam com o pouco. Mas você foi feito para muito mais. Enquanto o sistema treina seus guerreiros para lutar com força bruta, estratégias políticas e manipulação emocional, você surge com uma arma que nenhum deles esperava: a verdade. Eles têm escudos, exércitos e discursos ensaiados. Você tem a clareza, a palavra afiada e a convicção de quem não precisa gritar para ser ouvido. Você não entra na batalha para vencer com violência. Você entra para expor a farsa, para iluminar o que estava escondido. E isso, para eles, é devastador, porque quando a verdade entra em cena, não há armadura que proteja, não há mentira que sobreviva. Ela rasga véus, derruba fachadas, desconstrói sistemas com uma força que não pode ser medida em números ou armas. Você fala, e os alicerces tremem. Não por arrogância, mas porque suas palavras carregam o peso do propósito. Você é a presença que interrompe o fluxo previsível do controle. Um insurgente espiritual que não busca domínio, mas libertação. E sua verdade tem o poder de incendiar consciências adormecidas. É por isso que o sistema teme tanto sua voz. Porque ela não vem de slogans, de ideologias ou de interesses pessoais. Ela vem de um lugar profundo, puro, implacável. Você não está tentando conquistar um trono, está tentando destruir a necessidade dele. Sua luta não é contra pessoas, mas contra ilusões. E por mais que tentem te silenciar, você continuará falando. Porque a verdade dentro de você não veio para ser engolida, ela veio para ser proclamada. E quando ela é dita, não há volta. Toda vez que você se move na direção do seu chamado, a resistência aparece, como se o próprio universo estivesse tentando barrar seu avanço. E por muito tempo você achou que isso era sinal de que estava no caminho errado. Mas hoje você sabe, é exatamente o contrário. A resistência é a evidência de que você está ativando algo que incomoda o status quo. Nada resiste ao que é inofensivo. Se te combatem, é porque te temem. O sistema não se importa com os que seguem suas regras. Ele investe contra os que ousam rompê-las. E quanto mais você tenta expandir, mais parece que o ambiente se torna hostil. Isso não é coincidência, é revelação. Cada obstáculo, cada ataque, cada bloqueio, na verdade, é um indicador de que você está acendendo algo que eles não podem controlar. Sua existência expõe mentiras. Seu passo firme desestrutura a lógica da dominação. E isso, naturalmente, gera confronto. Mas é no confronto que seu propósito se revela com mais clareza. A resistência não é para te parar, é para te preparar. Cada embate que você enfrenta está esculpindo sua força, lapidando sua fé e reafirmando o porquê da sua jornada. Você não está sendo testado à toa. Você está sendo provado como ouro no fogo, e quando sair do outro lado, será impossível te deter. A oposição é apenas o reflexo do quanto sua missão é real e do quanto ela é temida. Você não precisa levantar a voz, protestar nas ruas ou declarar guerra para ser ofensivo ao sistema. Basta existir como você é. A sua simples presença, autêntica, livre e não manipulável, já é uma afronta. Porque o sistema depende da conformidade. Ele funciona como uma máquina que precisa de peças iguais, obedientes e silenciosas. E você, com sua essência original, sua mente indomável e sua alma desperta, é a falha na engrenagem. Eles tentaram te convencer de que precisava se encaixar, que ser muito intenso, muito sonhador, muito questionador era um defeito.
Mas nada disso era exagero. Era sinal. Sinal de que sua identidade não foi moldada para agradar, mas para confrontar. Sua luz ofusca quem se esconde na escuridão. Sua autenticidade escancara a artificialidade do ambiente. Você não é bem-vindo em certos lugares, não porque erra demais, mas porque incomoda apenas por ser verdadeiro demais. E quanto mais você se assume, mais o sistema se contorce, porque ele sabe. Basta um ser desperto para despertar centenas. Sua identidade é contagiante. É um grito silencioso que diz: é possível ser livre. E isso é intolerável para uma estrutura que vive da prisão mental. Por isso tentam apagar, ridicularizar, desmoralizar, mas falham, porque sua identidade não foi construída pelo mundo. Ela foi colocada em você para resgatar outros, e isso ninguém pode apagar. O sistema se orgulha de sua suposta perfeição, mas por trás da fachada de controle há falhas, muitas delas, e são essas falhas que você enxerga e transforma em caminho. Enquanto eles tentam manter a ilusão de estabilidade, você observa os deslizes e os usa como degraus. Cada erro que cometem, cada incoerência exposta, é mais uma janela aberta para que você avance. Porque você não só sobrevive ao caos, você o transforma. Eles subestimam, trapaceiam, erram e acreditam que ninguém está vendo, mas você vê. E o que para eles é tropeço, para você é oportunidade. O sistema tenta disfarçar suas rachaduras com retórica e espetáculo, mas você entende que onde há desordem, há chance de intervenção. Não se trata de se aproveitar do fracasso alheio. Se trata de reconhecer o momento exato em que as estruturas desmoronam para que algo novo possa surgir. A sua vitória será construída sobre as falhas que eles esconderam. Será o resultado da sua visão afiada, da sua paciência estratégica e da sua fé inabalável. Porque enquanto eles correm para remendar as próprias falhas, você caminha com firmeza, passo a passo, rumo a algo eterno. O sistema se perde em suas contradições e você se encontra nelas. É isso que transforma você de espectador em protagonista. Você é a resposta ao colapso deles, e sua ascensão já começou. Há algo em você que ainda não foi totalmente compreendido, nem mesmo por você. Um potencial que pulsa, uma visão que se forma, uma força que ainda está despertando. Você não foi enviado apenas para sobreviver a este mundo. Você foi enviado para abrir um novo. Um mundo onde a verdade não é punida, onde a liberdade não é utopia, onde a identidade é celebrada e não domesticada. Esse mundo ainda não existe plenamente, mas você já é o início dele. O sistema acredita que tudo o que pode ser criado já foi feito, que o máximo que podemos alcançar é mais do mesmo, mas sua alma sabe, há mais. Há algo além dos muros, além das fórmulas, além das repetições cansadas. Você sente isso cada vez que algo dentro de você clama por significado. Cada vez que você não se contenta com o superficial. Cada vez que uma faísca se acende quando ouve verdades cruas, quando vê coragem viva, quando testemunha autenticidade. Essa faísca é o chamado. Você é a chave. Não porque tem todas as respostas, mas porque carrega as perguntas certas. Você não veio com um mapa, veio com uma bússola interna que aponta para horizontes que ainda não foram desenhados. E quando você caminha, outros começam a caminhar também. Você é o início de um mundo que já pulsa nos invisíveis. Um mundo que não será herdado, será criado. E o primeiro tijolo dessa construção é você.